Eu sou Sandra e eu quero falar um pouco sobre por que escolhemos o filme Código de Conduta para fazer o nosso trabalho da disciplina História do Direito. Acerca do enredo do filme, nós somos apresentados a Clyde Shelton, que é um pai de família, trabalhador e que testemunha o estupro e a morte de sua esposa e de sua filhinha. É um filme que, embora seja impactante em muitas cenas, ele traz críticas e reflexões acerca do sistema judiciário atual. E nós tivemos, assim, 3 razões principais para termos escolhido o Código de Conduta. E a primeira razão é que ele traz a possibilidade de refletir sobre como o sistema judiciário pode ser falho. Então, quando o Clyde ele está preso e conversa com o promotor, tem uma das falas que é bem emblemática, que ele diz assim: estou em guerra com isto aqui, com esta coisa imperfeita. Em outro momento ele diz: eu vou acabar com o sistema. Então, a guerra dele a todo momento é com esse sistema que para ele foi injusto. E aí a gente vai para a segunda razão por que escolhemos. Que é um filme que nos faz pensar nas consequências desse sistema judiciário falho. E que muitas vezes é arbitrário. A gente percebe a arbitrariedade do promotor de justiça no início do filme e também da juíza, que está responsável pelo caso de Clyde. E o terceiro motivo, para nós um dos principais, é que esse filme proporciona confrontar a ideia de justiça com a ideia de vingança, e como esses dois conceitos estão imbricados nesta obra fílmica. Chamou Camila a ele relacionar algumas cenas do filme com a história do direito. Clyde Shelton, o protagonista do filme, ele se sente injustiçado devido às punições jurídicas que foram aplicadas para os assassinos, da sua esposa e da sua filha. E então ele começa a planejar sua própria vingança, sua própria punição, para que eles paguem com sofrimento e paguem com suas vidas pelo que eles fizeram. A primeira cena que aparece a punição é quando Clyde, ele, não satisfeito com a sentença de pena de morte que foi direcionada para um dos assassinos, altera uma das substâncias que vai ser injetada dentro do corpo do assassino. A outra cena é quando ele atrai o outro assassino, que ficou preso somente por 5 anos, leva ele para uma emboscada, injeta uma toxina no corpo desse assassino que o deixa paralisado. E então começa a cortar o corpo dele, ele ainda vivo, e ele sentindo toda aquela dor. E aí, dessa forma, essas 2 cenas que eu citei anteriormente representa essa noção de uma vida por uma vida, olho por olho e dente por dente, que faz parte da história do direito, e é um princípio punitivo que não estava presente nas legislações anteriores, mas que passou a estar presente no Código de Hammurabi e se tornou uma característica do Código de Hammurabi. E, consequentemente, foi uma das fases do Código Penal, a chamada fase vingança privada, que é justamente quando o indivíduo, ele tem direito, permite que o indivíduo use a sua ira contra aquele que o fez mal. Não só o indivíduo, como seus familiares e sua tribo também, que foi o que aconteceu com Clyde. Ele é um familiar, ele era o esposo, era pai, e ele pegou a sua ira e usou como uma forma de punição e vingança para aqueles assassinos, as pessoas que mataram sua esposa e sua filha. Meu nome é Pedro e eu vou dar continuidade sobre a relação do filme Código de Conduta e a historicidade do direito. Esse filme ele pode ser relacionado com o direito indo-antigo, que é um direito representado pelo Código de Manu, um conjunto de leis marcados por um viés religioso e arbitrário, baseado no conceito de Dharma, que é o conjunto de boas ações dos indivíduos durante toda a sua vida. Entretanto, o que pode se perceber nessas leis é uma seletividade, onde os indivíduos são punidos de forma mais severas, se eles pertencem a uma casta considerada inferior, no caso da Sudra, ou podem ser punidos de forma mais branda, se eles pertencem a uma casta mais privilegiada. Esse é o caso do Brahmani. Essa seletividade do poder punitivo estatal, ela vai aparecer no filme, principalmente na cena de julgamento de Clay, protagonista, que é acusado de homicídio do assassino de sua família, Clarence. No instante em que a juíza vai proferir sua decisão e dar a liberdade provisória e o pagamento de fiança, Clay imediatamente questiona a eficácia desse sistema judiciário e o real conceito de justiça. Eu sou Rosane e vim trazer um pouquinho da relação da obra com o nosso sistema judiciário atual. A gente consegue perceber na fala dos demais colegas que o filme se baseia o tempo todo em uma vingança, e essa vingança ela é justificada na ineficiência do sistema. No Brasil não é diferente, a gente tem vários casos que retratam que crimes hediondos ficam impunes, O caso do pequeno Lucas Terra aconteceu em 2001, ele foi brutalmente assassinado, estuprado e o seu corpo foi queimado vivo dentro de uma igreja. Foram 3 acusados pelo crime, apenas um responde hoje preso pelo crime que cometeu, e os outros 2 estão em liberdade aguardando o julgamento.
O pai de Lucas Terra morreu em 2019 e ele lutava para poder tentar ver a justiça sendo feita, mas infelizmente ele não conseguiu ver os criminosos sendo punidos pelo crime cometido. Então a gente consegue ver essa relação e mostrar que o nosso sistema também é falho. Me chamo Isabela e vou dar continuidade à fala dos colegas no que se refere à contextualização do filme com o direito brasileiro atual. Percebemos em alguns pontos do filme uma clara violação dos direitos civis. Por exemplo, no momento da sentença de morte, do detento, ele sente dor, uma clara violação dos direitos civis. Um outro momento é quando há o pedido da manutenção do regime de solitária para um detento, sendo que ele já havia cumprido o tempo máximo, indo de encontro ao direito local. Fazendo um paralelo com o direito brasileiro, apesar de não haver pena de morte no Brasil, vemos presos em situações subhumanas, com penitenciárias com superlotação, tendo os direitos básicos totalmente violados.